Olá, queridos, voltamos com mais um Denis Ventura Singularizando. Hoje estamos gravando no Dia do Jornalista, não é? E óbvio, eu trago um sergipano que nasceu lá em Recife, Pernambuco, foi criado em Simão Dias, mora em Aracaju, mas é jornalista, né, diretamente ligado ao UOL Esporte. Roberto Oliveira, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, querido. Obrigado. O nome é sonoro, né? Hein? Roberto Oliveira é sonoro, né? Eu acho que eu escolhi por isso também assinar como Roberto Oliveira. Obrigado pelo convite, obrigado É isso. pela presença do público, sempre qualificado. E vamos bater esse papo aí sobre jornalismo e o que você quiser. Pode ficar à vontade. Hoje é o Dia do Jornalista, a gente vai falar sobre isso, mas para além disso, sobre as suas experiências todas que você tem na área. Roberto hoje está com 31 anos somente, muito jovem, e começou muito cedo a estudar jornalismo na UFES. Me fala um pouco dessa trajetória aí. Eu sou filho da UFES, né? Eu brinco que eu sou um pernambucano de Simão Dias, né? E me criei aqui em Aracaju também, estudei no CCPA, passei a vida quase toda aqui em Aracaju e entrei em jornalismo na UFES. Em 2009, passei 2 anos na UFES e depois fui para São Paulo, me formei na PUC São Paulo. Foi quando aí eu dei seguimento, né? Não voltou mais a Aracaju? Voltei a Aracaju só há 4 anos, onde também concluí o mestrado aqui na UFES em cinema. Então eu entrei no jornalismo na UFES, não concluí o jornalismo, mas voltei como um bom filho. Trabalhei também no sindicato dos professores na DUFES, fui jornalista da DUFES e concluí meu mestrado aqui, fiz um mestrado em cinema e narrativas sociais aqui na UFES. Eu vou fazer uma pergunta agora ligada ao meu acadêmico, né? Quando você fala, olha, voltei da PUC, que é uma universidade espetacular, e aí volto para Sergipe, para a UFES também, que é outra boa universidade, inclusive o mestrado daqui é nível 5, né? 4 e 5 é um bom nível, vai até 5, e você volta e faz o mestrado, tem a questão da pós-graduação também já colocada em prática. A área do jornalismo, os jornalistas precisavam estudar mais, aprofundar-se mais. Não sei se eu estou sendo compreendido. Claro. Eu vou dizer o seguinte, pelo menos na minha experiência, tanto profissional como de formação acadêmica. Como você falou, a PUC é uma universidade muito boa e que foi muito importante para a minha formação. E eu me lembro dos meus professores dizendo sempre, invista na cultura geral. Eu sei que você é um cara que gosta de debater sobre política, cultura, entretenimento, negócios, então eles diziam sempre, estudem e adquiram cultura geral. Estudem línguas, viajem, conversem com as pessoas, aprendam a falar a língua do cotidiano, da rua e também aprendam a conhecer o país onde vocês moram. Então, eu diria que o jornalismo é uma profissão, ele é um ofício, então ele é uma prática. Eu cada vez mais acredito no jornalismo, como dizia Gabriel Garcia Marques, por falar no Dia do Jornalismo, enquanto um ofício, né? Enquanto um ofício, mas que também, como todo ofício, ele não pode ser dissociado da reflexão, do estudo, da teoria. Então também não adianta a gente praticar jornalismo sem estudar jornalismo e a realidade na qual ele está inserido, né? Então eu acho que o jornalismo, como a gente diz, é uma praxis, né? Ou seja, ele une teoria e prática. Não existe jornalismo sem prática, mas também não existe jornalismo sem estudo, né? Nós temos sido atacados muito, né? Os jornalistas do Brasil inteiro. Demeritando mesmo a área, né? Como é que você verifica essa visão que politicamente tem sido imposta, né? Ou diluída sobre os jornalistas, né? O trabalho que a gente exerce com tanta responsabilidade e por ainda mais brasileiros acreditarem de que todo jornalismo é falso, né? E de que o jornalismo da Globo é conduzido de maneira absolutamente partidária e de forma ideológica. Como é que você verifica isso? Veja, até agradeço a pergunta. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, não só pelo dia de hoje, né? Porque a gente está gravando aqui no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, mas pelo momento que a gente está vivendo, né? Não só no Brasil, como no mundo, de uma forma geral. Então eu acho que no momento em que a gente tem muita fake news e um discurso negacionista muito grande em relação a todo tipo de assunto que hoje você entrar na internet e você consegue encontrar mentiras sobre tudo. Né? E o jornalismo cumpre um papel, e eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. O jornalismo vinha sendo muito atacado e continua sendo muito atacado, mas a pandemia deixou muito claro a importância do jornalismo, não só para informar e orientar a população, mas também para a descoberta da verdade, né? Então, o jornalismo, embora não haja uma verdade absoluta,
quanto melhor feito o jornalismo, mais próximo estaremos da verdade. Então eu acho que nesse momento de muita notícia falsa, né, as fake news, e de muito negacionismo, o jornalismo tem cumprido um papel fundamental de esclarecer algumas situações e de pautar outros debates fundamentais, inclusive em relação aos direitos humanos, né, que está na nossa, digamos assim, na nossa cartilha ética, né, a defesa dos direitos humanos. E esse é um debate que ele é muito atual e é muito importante no Brasil de hoje. Então eu acho que esse ataque que o jornalismo vem sofrendo no último período, até saiu uma última pesquisa agora, recentemente, das associações de imprensa, do número de comunicadores agredidos e atacados. E assassinados, ou seja, agredidos fisicamente e verbalmente, né? Exato. E esse número disparou no Brasil. Então isso é muito sintomático desse momento que a gente vive, onde não só o respeito pelos jornalistas, mas como uma série de profissões é muito evidente, né? Eu estava vendo, sabe, Roberto, ontem eu também sou professor, né? Sim. Hoje, obviamente, as duas formações, mas hoje eu estou mais no jornalismo após após 30 anos de sala de aula. Quase sua idade, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu vi a declaração, nada contra, do ex-BBB Arthur Piccoli, se não me engano é o nome dele. E ele disse, ele também é formado em Educação Física e ministrava aula de Educação Física. E ele disse, olha, eu ganhei numa publi de cerveja o que o professor ganha, o que eu ganharia como professor, ele disse, durante 5 anos. Então ele falou que na publi dele, ele ganhou o salário de 5 anos dele como professor. Como é que você verifica também esse binômio? Sim. Comunicação versus educação, porque são áreas distintas, mas estão totalmente entrelaçadas, né? Porque a educação sem formação, ela não existe, não né? existe. Como é que você verifica isso tudo, Você hein? viu que o Reinaldo Gianecchini falou, falando em entretenimento, eu sei que seu público ele é bem diverso. É bem diverso. E gosta de assuntos variados. Gosta. Você é um cara que sabe conduzir os seus programas nesse sentido. Então você viu que o Reinaldo Gianecchini falou essa semana, dizendo que os influenciadores precisam estudar mais. Não querem estudar, na verdade. Não querem estudar. Então eu acho que vou aqui fazer uma defesa da educação, já que você falou nisso, professor. Eu acho que o Brasil está precisando voltar a estudar mais, né? Os professores também, porque os professores são o primeiro aluno da sala de aula deles mesmo, né? Mas eu acho que as profissões de um modo geral, sabe? Eu acho que os médicos estão precisando estudar mais, os jornalistas estão precisando estudar mais, quem lida com assuntos públicos está precisando estudar mais, o pessoal de todos os setores no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um período de muito ataque ao conhecimento, né? Eu acho que esse ataque ao jornalismo... Conhecer é agressivo hoje, né? Conhecer é como se a gente vivesse um culto, muitas vezes, à ignorância, à estupidez, à truculência. E conhecer, como você falou, hoje em dia, quando você busca um conhecimento, parece que você está escolhendo o caminho errado, ou o caminho mais difícil, né? Quando, na verdade, pelo menos eu fui criado assim na geração dos meus pais, a educação sempre foi um meio não só da gente crescer, como da gente também mudar de vida, né? No Brasil. Quem vem de baixo no Brasil tem na educação e sempre teve... O escopo de saída, né? O cano de escape de saída, né? Então você vê muita gente que vem de baixo e que através da educação consegue não só ascender socialmente, como se formar, melhorar, crescer, evoluir, né? E me parece que hoje no Brasil a gente vem vivendo esse culto à ignorância, né? Como se estudar fosse algo prejudicial ou que não desse futuro. Exatamente. Entendeu? Quando na verdade não é assim. Você tivesse de trabalhar a vida inteira para ter o que você quer. Assim, todo mundo tem que trabalhar a vida inteira, né? Trabalhar não é algo ruim, né? Essa questão de que o dinheiro tem que ser ganhado facilmente. Duas coisas que Agora, eu vejo deixa muito... eu só fazer um comentário. Por favor. Agora, a gente também precisa ser mais bem pago, né? Sim. Professores, jornalistas. Sim. A frase desse colega, você falou, de um amigo, um ouvinte? Foi, na verdade, foi a frase de um colega meu. Pronto, a frase dele reflete também... Não, a frase que eu falei sobre a questão do salário, Sim. Perdão, é de do Arthur, que é o ex-BBB. O ex-BBB. Exato. A frase dele, de certa forma, também reflete um pouco da realidade do nosso mercado, né? Ele não mentiu, né? Ele não mentiu, ele não disse uma mentira. Então, mentiu. hoje você tem professores muito mal pagos, jornalistas muito mal pagos, e isso reflete, inclusive, na qualidade do trabalho, né? Às vezes, eu vejo hoje gente dizendo no Brasil que professor tem que trabalhar por amor. Né? Eu acho isso por absurdo. amor a gente casa. E olhe lá, né? E olhe lá, a gente não trabalha, né? Assim, a gente trabalha porque a gente gosta, mas a gente precisa ser bem remunerado, inclusive. As contas têm que ser pagas, né? Para fazer o nosso trabalho bem, né? Assim, eu vejo, você colocou muito bem, né? Assim, algumas áreas, essa questão do trabalho remunerado são bem definidas, né? Por exemplo, o direito, a advocacia também passa por uma crise muito grande, Sim. né?
eles disfarçam melhor do que os professores e disfarçam melhor, né, do que outras classes. Mas vem passando a crise muito grande porque o mercado joga não sei quantos advogados, nada Sim. contra, mas a sociedade brasileira ela não tem um hábito de contratar advogados. Sim. Né? É um problema muito sério. Sim. Que já está aí sendo discutido inclusive pela OAB. E aí você tem, no caso, esse salário que é reduzido, essa desvalorização efetiva que é colocada em prática. Ao mesmo tempo, nós temos as redes sociais aí todas com o TikTok remunerando, né? Como é que você vê isso tudo? Há uma mudança, né? Essa mudança. Essa dança o tempo inteiro. Ela não é meio bestial, não. A gente tem até medo de falar, porque vem uns ataques nas redes, né? Sim. Não, eu acho que faz parte de uma mudança que a gente está vivendo e que eu acho que a pandemia intensificou esse processo, acelerou a mudança para uma digitalização e uma uberização, vamos botar assim, entre aspas. Eu até no mestrado em cinema fiz um filme, fiz um documentário sobre os entregadores de aplicativo que trabalham de bicicleta. Chama Entrega, foi até aprovado na Lei Aldir Blanc, né? Que foi a lei que antecedeu essa lei Paulo Gustavo, que acabou de ser vetada. Exatamente. Então a Lei Aldir Blanc, ela só aqui no estado de Sergipe, se não me engano, foram 25 ou foram 27 milhões de reais e ajudou muito os artistas no período da pandemia de sobrevivência. E eu fiz um filme sobre os entregadores em que mostra um pouco dessa uberização do trabalho no setor deles, né? E eu acho que isso tá acontecendo também em diversas outras profissões. E no jornalismo e na educação, a pandemia acelerou muito isso. Então eu, por exemplo, trabalhei boa parte da minha vida em redação, mas nos últimos anos, aí no último ano pelo menos, estou de home office e a tendência é que isso seja cada vez mais mesclado. Ou que não volte mais. Assim como os professores, quer dizer, claro que as universidades não vão ter educação à distância como a principal ferramenta, mas a educação à distância vai continuar sendo utilizada como um suporte. Mas, né? Roberto, quando passa para a questão de ganhar o dinheiro e de ver que ser TikTok é uma forma de estabelecer uma profissão. Eu vou chegar lá. Pensando, querendo que isso seja transformado em profissão. Inclusive. Eu vou chegar lá. Eu tava falando isso para dizer o seguinte, que de certa forma é um período de mudança no jornalismo, na educação, principalmente nas plataformas, nos meios pelos quais a gente realiza a nossa profissão, e esse período de mudança também provoca muitas incertezas e, de certa forma, uma crise, né? Então nós temos uma crise hoje também de formato e eu acho que a remuneração dos profissionais, ela também reflete um pouco isso e as formas de trabalho refletem um pouco isso. A chegada das redes sociais me preocupa um pouco no jornalismo, porque eu acho que tem a ver com essa fala do Gianecchini, que eu acho que a gente está vivendo uma era do desempenho, da performance e da lacração muito grande, sabe? Então hoje quando liga aqui uma câmera, nossa audiência está nos enxergando, parece que é mais importante eu vir aqui no seu programa soltar uma frase de impacto ou lacrar ou fazer uma dança do que falar de coisas lógicas. Trocar uma ideia num bate-papo legal que seja construtivo e que não necessariamente vai causar um impacto ou que vai servir para um vídeo de 15 segundos no TikTok, no Instagram ou no YouTube, entendeu? Mas eu acho que, então, isso vai precisar ser equilibrado. Eu acho, como eu falei, a mesma coisa que eu falei para os influencers, eu falo para os jornalistas. Eu acho que a gente precisa voltar a estudar mais. Eu acho que os educadores já fazem isso, já vivem disso. E os programas, quem trabalha com isso, precisa se preocupar mais, sabe? Eu acho que com isso. Porque tem uma responsabilidade muito grande com a mensagem que chega do outro lado de lá. A gente viu agora recentemente o caso do Flow Podcast, né? E do apresentador Monark, que fez uma defesa da legalização do nazismo ao vivo num podcast, em que demonstra muito claro uma irresponsabilidade de quem trabalha com comunicação com uma mensagem que chega do outro lado de lá, né? Parece-me que está havendo, claro, de maneira desmedida, né? Sim. Essa questão do direito da fala. Sim. Mas ter direito da fala é, antes de qualquer coisa, ter responsabilidade com essa fala. Você precisa se responsabilizar pelo que você diz. O que é que eu estou falando? Qual é o impacto disto que eu digo para quem me escuta, para quem me vê, né? Então eu vou fazer apologia ao nazismo, pelo amor de Deus. Como diria, aproveitando a era da Marvel e dos super-heróis, como diria o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. Então quando eu boto um microfone desse aqui, ou eu vou para uma rádio como a Fan FM ou qualquer outro veículo de comunicação público, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu estou dizendo. Eu, enquanto jornalista, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu escrevo. No UOL, se eu cometer um erro,
em poucos segundos chega uma errata. Chega alguém dizendo, ó, isso aqui tá errado, corrijam. Exatamente. E a gente tem que corrigir e tem que fazer uma errata, dizendo, ó, erramos aqui. Exato. Então eu acho que essa responsabilidade, ela é cada dia mais fundamental, porque o volume de informação, ele aumentou muito, né? Talvez até tenha uma discussão sobre a era da imagem, que talvez nesses primeiros 22 anos do século XXI tenha circulado mais imagens do que em todo o século XX ou de todos os 20 séculos atrás. Exato, né? Então, talvez em 20 anos a gente tenha produzido mais informação em termos imagéticas, em vídeo, foto e essas redes sociais, do que em toda da industrialização para cá. Né? Então, com esse volume muito grande de informação e de imagem, eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade. Quando se discute, sabe, Roberto, a questão do jornalismo impresso, né? Sim. E aí eu vou levar para esse critério da leitura. Aí diz assim, mas as pessoas leem papel. Eu digo, não, a questão não é ler o papel ou ler digital, porque os jornais estão todos no formato digital hoje, né? Sim. As pessoas não querem ler. Isso. Né? É uma crise de leitura. Diferente aqui, por incrível que pareça, da Argentina, né? Sim. Né? Em que, obviamente, toda uma rua na Argentina só tem quase mais bibliotecas do que o Brasil inteiro. Sim. Hoje você tem, no caso, 2 ou 3 lugares que vendem livro. Sim. E ninguém mais frequenta a biblioteca. E aqui, para nós, ninguém lê um livro na forma digital. Né? Isso já está pela... Sim. Qual é a visão que aguenta você ler 500 páginas da forma digital? Claro. Eu acho que também tem o seguinte... Por favor. Eu fico pensando muito sobre isso, porque eu vivo com um pé no jornalismo e outro na educação, Sim. né? Que nem você. Inclusive, ser professor de jornalismo também é um objetivo meu. Por isso fui estudar, fazer o mestrado. Vai ser maravilhoso. Para um dia poder conciliar. Eu acho que os melhores professores que eu tive, gostaria até de lembrar algum deles, aproveitando o dia, foram professores jornalistas. Perfeito. Então, por exemplo, você é professor de literatura, não? Não. Ou de redação, de produção jornalismo? de texto em língua portuguesa. Pronto, de certa forma de redação, de literatura, conhece do ramo. Sim. Então o professor, por exemplo, Alexandre Santos... Maravilhoso, de literatura. Foi um dos de literatura, foi um dos responsáveis por me fazer meu amigo. escolher meu mestre. Por me fazer escolher jornalismo. O professor Márcio André, que também é vocalista produção da banda de Na texto, Orelha, produção conheço. de texto, foi meu professor. Na PUC de São Paulo, o professor Hamilton Otávio de Souza, José Arbex, Leonardo Sakamoto, que é blogueiro do UOL e também foi meu professor. Maravilhoso. Todos eles são professores jornalistas e jornalistas professores, né? Então eu acho que esse ramo da educação é algo que me chama muito. É um chamado, É um né? chamado, né? Então eu ando muito preocupado com esse aspecto, não só do ataque ao conhecimento, mas também como ataque à educação. Respondendo a sua pergunta sobre a leitura. Eu acho que a falta de leitura no Brasil também é um projeto. Né? Como diria Darcy Ribeiro, Paulo Freire, os mestres da educação brasileira. O Brasil hoje é um país que não distribui livros para suas crianças. e que hoje você paga mais imposto para comprar um livro no Brasil do que para comprar uma arma. Né? Você vê o imposto das armas diminuindo e o imposto dos livros aumentando. Né? Hoje, para você comprar um livro daquele Pocket, é o preço de um livro há 10 anos atrás. Você comprar um livro Pocket hoje é R$30, R$40. Né? Como é que é a camada... Uma revista tá R$25. Agora, assim, ao mesmo tempo, né, Roberto, você, óbvio que a gente não quer, já diz o Titãs, né? A gente quer comida, bebida, diversão e arte. E arte. Ok, tá tudo ótimo, tá tudo... Mas não há um equilíbrio. Porque a gente verifica, de certa maneira, exemplo, o povo brasileiro, ele se doa muito a shows que são importantes para a vida, enfim, mas shows caríssimos, né? Se paga por isso, mas não se paga, digamos, por um curso de inglês, não se paga, no caso, por um curso de aperfeiçoamento, não se paga por um livro. Então, de certa maneira, tem uma camada que paga R$300 em um show sertanejo, nada contra, ok, gente? Só dando essa analogia. Parâmetros, né? Parâmetro. Paga R$350 em um show somente, mas não paga R$30 em um livro. Então, a gente também não pode negar que é essa falta de costume pela leitura, Sim, né? mas eu acho que... Não, perfeito. Eu acho que tem duas faces dessa mesma moeda.
Você está falando de uma camada da população que teria acesso à educação, que tem condições. Mas também não lê. Né? Mas digamos que a elite brasileira, ela também não é conhecida pela inteligência, se a gente for ver historicamente falando. Não é uma marca fundamental. Inclusive a elite brasileira, ela consegue sucessivamente dar tiros no próprio pé. Mas nesse bojo qual eu falei, tá a classe média. Não, beleza, mas eu vou chegar lá. Eu acho que há uma outra camada, grande parte da classe média, embora esteja mais próximo das classes D e E, se espelham na elite. Então, de certa forma, eu acho que reproduzem certos comportamentos. Mas o que eu acho que é mais importante do que isso, pensando nessa questão da leitura, da educação, é o seguinte: não é um hábito brasileiro ler. É por isso que eu digo que a falta de educação e a falta de leitura no Brasil, e não sou eu que digo, são nossos mestres, é um projeto. Porque, veja, um povo que nunca leu, como é que vai ser, que nunca foi, digamos assim, estimulado a ler? Como é que ele vai criar um hábito de leitura? Se você for pegar bem, historicamente falando, quantos % da população brasileira teve direito à alfabetização, teve direito ao acesso à escola desde o início? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu morei 6 meses no Canadá, eu fiz intercâmbio para estudar, fiz high school, aquela coisa, ensino médio. Né? As escolas canadenses, um pequeno exemplo, quando você entra em sala de aula, você tem baús de livros, então quando você vai na aula de matemática, o livro não é do aluno, o livro é da escola, ele pega o livro na entrada e deixa na saída e se quiser leva para casa. E assim é na aula de geografia, de matemática, de literatura, entendeu? De inglês, de língua inglesa. Então, aqui no Brasil, você tem alunos, por exemplo, que vão para o colégio, mas não tem condição de comprar livros, né? Ou de adquirir o material escolar de forma correta, e você não tem política pública de leitura. A gente não tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente do Cordel, né? A Constituição Brasileira em livros infantis. Quer dizer, a gente não tem um hábito de criar leitores e leitoras. Agora, dentro disso tudo, tem a questão do cotidiano, né? Óbvio, você falou em nível geral de país, mas o cotidiano, você tem uma classe média, vamos trazer agora para Aracaju, das escolas particulares, que não são poucas, né? Essas escolas têm um público bastante amplo, em que ainda assim, mesmo sendo classe média e podendo comprar, não se compra. Sim, é verdade. Não é? E aí vem a minha pergunta, essa transformação, ao seu ver, ela vem a partir de políticas públicas gerais, ou elas poderiam nascer a partir de políticas públicas locais e ainda mais restritas positivamente, que seriam as escolas, a exemplo? Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? É difícil você pensar, porque veja, a gente vive no estado de Sergipe, em Aracaju. É difícil você pensar uma política pública isolada do contexto em que a gente vive, seja estadual, enquanto Nordeste, enquanto Brasil. Então, claro que eu acho que as políticas públicas locais, elas são fundamentais, né, do governo do estado, da prefeitura, da Fundação de Cultura, né, mas eu acho que é realmente uma cultura mais geral nossa, que não somos de fato um país leitor. Mas veja, eu acho que essa mudança para o digital, eu acho que também tá distanciando a leitura impressa e o papel, e a leitura de fôlego, o foco, a concentração. Por isso que eu foco eu acho que essa discussão também tem que passar pelo colégio e pelo estudo. Não adianta a gente cobrar da juventude brasileira, que hoje em dia já chega num restaurante com cardápio digital, já cresce com o celular na mão. Quem tem acesso, com tablet, quem tem acesso, com uma linguagem muito mais digital, de TikTok, de Instagram, de YouTube, e achar que essa criança vai chegar no colégio ou que vai chegar numa livraria e vai se encantar por 200, 300 ou 100 páginas de um livro. Agora, então, também não tem como converter, né? Não, é por isso que eu acho que isso é um processo de educação. Deveria haver mais diálogo. Mais diálogo. Fala, esse aqui é isso, ele se enquadra nisso. Mas esse perfil, exemplo, de 200 páginas, você não vai conseguir ler, em um celular aumentando a letra, puxando para a direita, porque não dá para você raciocinar, né? E eu acho que para você ler um livro de 200 páginas, você tem que começar com um livro de 50, sabe? Sim. Você tem que começar com aqueles livros didáticos. Eu sempre falo do cordel, eu estudei cordel no cinema, no meu mestrado. E, por exemplo, falando em leitura, o Brasil sempre teve uma literatura popular que foi negada, por exemplo, né, que não foi estudada. Ignorada. Que é ignorada e que é, por exemplo, ferramenta de leitura de muitas pessoas que são analfabetas ou que têm dificuldade de leitura, ou de crianças. Então eu, por exemplo, antes de ser alfabetizado em Simão Dias, lá no Colégio Eduardo Marques, eu fui alfabetizado no cordel.
né? O primeiro cordel que eu aprendi foi com 3, 4 anos, antes de saber ler e escrever. Fantástico. Né? Então eu acho que existem ferramentas, né? Você pode, por exemplo, hoje, utilizar o vídeo nessa convergência digital que a gente está utilizando, utilizar o vídeo e o celular para estimular a leitura do aluno em sala de aula ou do jovem, né? Eu acho que o problema é a gente não enxergar o quanto a gente está se distanciando disso. Eu acho que se a gente tomasse consciência disso... Ou enxergar e não ligar, né? E não ligar. Só se a gente toma consciência disso, eu acho que já é um passo importante, Sabe o que é que eu penso? Eu vou deixar pra gente... Vai ser um tricote nosso no segundo momento. E veja, uma coisa simples. Tá. Coisa simples. Por que na universidade, nos colégios, a gente não tem, por exemplo, políticas públicas ou privadas mesmo, de dizer, todo aluno, ele pode pegar um livro por mês na biblioteca e se ele entregar uma redação ou uma análise ou um texto livre, ele ganha meio ponto, não sabe? Olha, eu acho que a gente tem que ter... Isso existe. Tem que ter mais... Mas existe. Eu posso lhe garantir que existem muitas escolas. Sim. É algo... Eu vou até deixar aqui um buraco pra gente dar uma pesquisada e a gente ouvir outras coisas e outras pessoas, a gente voltar a falar sobre isso aqui, inclusive. Eu já estou propondo a você seu retorno, tá certo? Agradeço. Eu já estou propondo, porque esses projetos todos existem, entende? É impressionante como eles estão lá em muitas escolas. Sim. E eles não funcionam. Então, vamos dar uma futucada para saber por que eles não funcionam? Vamos. Vamos dar uma futucada para saber por que eles não funcionam. Mas não adianta a escola também lutar sozinha, né? Tem não, que ser a família, a sociedade. Exatamente. Se os influenciadores, a opinião pública não estimula, dificilmente as crianças vão... Não vamos, com todo respeito, falar que influenciador vai à leitura, porque não vai. Não vai, eu sei. Eu tô falando assim, é uma cultura hoje nossa. O influenciador, infelizmente, só quer influenciar em roupa, em comida, bebida, viagem, dinheiro, que vem, de certa maneira, mais fácil do que você trabalhar 8 horas por dia, né? É realidade, podem atacar a paciência, né? Sim. Já tá de um jeito que os ataques ficam normais na internet, a gente já tá achando tudo excelente. O UOL entrou na sua vida quando? Veja... Você viu como a gente foi, né? Sim, uma conversa boa é assim. Você é ótimo. Veja, o UOL entrou na minha vida logo depois que eu me formei. Eu falei que o professor Leonardo Sakamoto foi meu professor, né? E ele trabalha até hoje no UOL, né? Blogueiro do UOL. E a gente tinha uma relação muito próxima e ele estava no meu TCC. Sim. Né? Ele estava na minha banca de TCC. Sim. E aí foi sobre a transposição do Rio São Francisco na época, foi em 2013. E aí ele gostou muito, coisa e tal, e me indicou para fazer um teste no UOL Esporte, à época dirigido pelo Murilo Garavello, que hoje inclusive é o diretor de conteúdo do UOL, diretor-geral de conteúdo. E eu fiz um teste, obviamente, passei, e logo depois me chamaram, logo depois da Copa, isso foi em 2014, eu me formei em 2013, quando foi em 2014, logo depois da Copa, me chamaram. E aí eu fiz lá, entrei como garoto do placar, digamos assim, à época, fazendo jogo, tempo real, aquela coisa. E aí fui crescendo lá dentro, virei redator em 2015, aí cobri competições importantes, depois também fui ganhando mais autonomia e liberdade e também virei repórter. E tive coberturas, eu cobri a Rio 16, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, em loco. Passei pelo UOL Notícias um período também, coberturas de crise. Então, em 2016 também eu cobria o impeachment da Dilma Rousseff. Em 2017 eu cobri a morte de Dona Marisa Letícia, ex-primeira-dama, ex-mulher do presidente Lula. E com uma série de coberturas, assim, mas sempre ligado ao esporte, né? Que apesar de gostar muito de literatura, de jornalismo, de cultura, eu sempre fui um cara muito dos esportes, assim. Ou seja, sabe? Em casa, TV ligado o tempo inteiro. E bola, e, sabe, futebol, basquete, vôlei. Joga bem? Jogo de um tudo. Um bem é outra história, mas gosto. Mas se diverte? Não, gosto. Sei brincar, sei brincar. Maravilha, viu? Os esportes com bola, não sou muito bom de esportes de equilíbrio. Sim. Eu brinco que surf, tenho um amigo surfista, skatista. Não sou muito bom. Seria surfista nunca. Nunca. Pular numa prancha, disputando mar com tubarão, não adianta, eu não consigo esquecer que ali não é meu local. Eu caio. Mas, entendeu? Eu gostaria, acho bonito quem surfa, acho né? lindo, acho Mas lindo. assim, quando eu penso que tem tubarão ali, a coisa vai... Sim. Seu Capricórnio, então foi isso, acabei virando repórter. Hoje eu sou jornalista esportivo mesmo, sabe? Eu até brinco que eu gosto de falar e conversar sobre todos os outros assuntos,
mas gosto de trabalhar mesmo com jornalismo esportivo, sabe? É o que dá tesão, né? Me dá. A palavra é essa, né? Eu escolhi fazer jornalismo com 15 anos, né? E inclusive esportivo, né? Então já tem aí mais de 15 anos que eu... bacana, né? Sim, foi um sonho, né? É uma conquista, eu acho lindo isso quando vocês representam. Primeiro, marcam os próprios sonhos, né? Sim. E depois acaba representando o Estado, né? Eu sou baiano e Sergipe me recebeu muito bem, me recebe sempre, mas há um preconceito muito grande com o Estado, né? E eu diria, pronto, falando sobre isso... que Sergipe existe, em 2016, não só com Sergipe, que muita gente não sabe nem onde é, né, quando você fala, né? Onde é que fica Sergipe? Aracaju? Onde fica Aracaju? Parabéns aos estudantes do Nordeste que estudam o mapa do Brasil e sabem onde fica o Acre, Roraima, Santa Catarina, porque... Sabe tudo. Tem muita gente Brasil afora que não estuda o mapa do Brasil. Exatamente. Mas eu diria que, inclusive, na própria imprensa foi interessante para mim ocupar esse espaço e viver esse lugar, porque, por exemplo, na Olimpíada da Rio 16, eu era um dos mais novos da cobertura, né? Juntamente com a colega Carla Torralba. A gente tinha os dois 25 anos. E eu era o único nordestino, né? Você tinha um nortista, que é um grande repórter do UOL até hoje, Adriano Wilson, que é um grande amigo meu, um grande repórter, que é de Belém, né? E eu era o único nordestino. Eu de sergipano de Recife, né? Ou pernambucano de Simão Dias, era o único nordestino na cobertura de toda a equipe, né? Então, veja, você tinha um nortista e um nordestino, né? E isso é interessante porque eu acho que também é importante, né, nesse Brasil a gente diversificar, sabe, pouco mais. Diversificar. Às vezes tinha matérias que até o pessoal brincava, uma matéria de Nordeste, tanto que quando eu voltei para o Nordeste, eu passei um ano trabalhando para o UOL aqui no Nordeste, como uma espécie de correspondente eu cobria os 9 estados no futebol. Então eu cobria Santa Cruz, Sport e Náutico no Recife, Fortaleza e Ceará, Bahia, Vitória e também os outros estados, né? Fiz matéria sobre futebol paraibano, sobre futebol maranhense, mas eu era um. Quer dizer, eu era um para cobrir 9 estados, né? Em 2017, quando eu voltei para o Nordeste, eu ainda voltei trabalhando como uma espécie de correspondente, digamos assim, né? Aqui. Você agora está em Sergipe, né? Com a família, veio por conta da pandemia também, né? Sim. Tá conseguindo dar conta tranquilamente do trabalho daqui? Home office. Né? Home office, uma matéria por hora. Viaja, tá tudo resolvido? Né? Tô fazendo outras, como eu falei, tenho liberdade lá para fazer. Então, um dia desse, por exemplo, eu fiz uma matéria para o Economia sobre o Sordo, que é uma gelateria que tem ali aqui, na 13, do Breno Oliveira, né? Que é uma gelateria focada na acessibilidade, coisa e tal, na linguagem brasileira de sinais, de Libras. Então, eu tenho liberdade para fazer as matérias. De vez em quando eu vou ali em Salvador, faço uma matéria, em Recife também. Então, estou sempre de olho no que acontece no Nordeste, porque eu acho que o Nordeste é importante. Eu acho que nesse momento E vou dizer mais, vivi preconceito, sabe? Não só na redação, como em São Paulo, no Sudeste, nas viagens, sabe? No olhar, né? Às vezes não é nem na palavra, é no olhar. Então, eu acho que o Nordeste, nesse sentido, na cultura, na educação, por isso que eu falei aqui da educação do Nordeste, que hoje é uma referência. Você pega as notas da redação do Enem, 7 em cada 10 das melhores notas são do Nordeste. Você tem escolas aqui mesmo, na minha cidade. Sobral, aqui na minha cidade, de Simão Dias, para puxar nosso saco. Você tem o Milton Dortas, que é uma excelência hoje no Estado. Né? Aprova alunos na USP, aprova alunos na Unicamp, aprova alunos na UFES. Público, né? Público, colégio de referência, quer dizer. Então você tem o Nordeste hoje e a cultura, né? A cultura do Nordeste é algo avassalador, né? E cada vez mais protagonista. Então, eu acho que o Nordeste precisa, inclusive, assumir esse lugar, tirar essa pecha de, sabe, esse complexo de vira-lata que muita gente quis jogar sobre nós, eu acho que a gente nunca foi assim, né? E muita gente acabou assumindo esse complexo, né? Assumindo esse lugar. Mas se você for pegar o povo nordestino de uma forma geral, claro que cada estado tem a sua peculiaridade, mas a gente saiu na década de 40 para ser os soldados da borracha no norte. Né? A gente construiu na década de 50 Brasília. Na década de 60, 70 e 80 a gente construiu São Paulo e Rio de Janeiro. Exatamente, eu falo sobre isso agora. E agora estamos voltando, né? Fizemos nosso pezinho de meia. E agora estamos voltando e temos que ter orgulho do Nordeste, sabe? Eu nessa identidade, né? Essa identidade, eu acho, porque
por mais que a gente tenha aqui todas as contradições do machismo, do patriarcado, de muitas vezes uma sociedade muito apegada a tradições que já realmente ficaram no passado, porque tem tradição que é boa, como o forró, né? A gente tem como o pastel de aratu, nosso caranguejo, mas tem tradição que a gente precisa realmente abrir mão. Caminhar, abrir mão ou transformar, exatamente, evoluir. E eu acho que o Nordeste tem um papel fundamental e tem cumprido isso, né? Tem cumprido isso pela cultura, pelo jornalismo, pela educação. Então eu acho que a gente precisa realmente ter orgulho, sabe, de ser nordestino. Eu tenho muito orgulho hoje de ser nordestino. Somos dois. Filho de nordestino. Você é baiano, né? Você sou falou, baiano, sou baiano. Né? Então... Mas assim, a exemplo de acolhimento, Sergipe, para mim, é um estado... Sim. Somos estados primos, eu né? até dou uma respirada em falar. Sim, somos estados irmãos, né? Sergipe e Bahia tem uma ligação. Eu digo sempre que o povo sergipano é muito bondoso. E acolhedor, né? Ele acolhe. Eu não sei se o baiano, nada contra a Bahia, tá? A gente é um estado de felicidade, mas eu não sei se a gente tem a capacidade de acolhimento tanto quanto tem o sergipano. Você é de Recife e respira Sergipe, né? Sergipano também hoje, como eu também me considero sergipano, e a gente vai seguindo. Quero te agradecer, tá? Foi ótimo, cara. O primeiro de muitas vindas suas aqui Muito agora, obrigado. Tá? Tá primeiro assim, pra gente adorei o papo. Aprofundar mais esses assuntos todos, tá? Vai ser bem bacana. E tenha certeza que essas angústias, digamos assim, que na verdade que você sempre coloca no seu programa, eu acho que tem muito, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, porque tem muita gente que tá pensando nisso, que tá passando por isso. E tá calado. E tá calado. Por isso que eu venho aqui no seu programa, por isso que eu admiro o seu programa, que você dá espaço para quem gosta de falar e para quem tenha o que dizer. Eu acho que a gente tem que falar o que tem que ser dito, sem medo de uma ditadura, né, do culto à ignorância que está acontecendo, né? E aí nas redes esse culto à ignorância é dado como correto e a gente não quer criticar o que é moderno, mas a gente quer estabelecer uma linha, né, aí temporal bacana daquilo que é produtivo e que faz de fato a sociedade evoluir. Olha, né? A burrice, vou terminar com essa, vai. Termine. Eu acho que a burrice e a ignorância, ela nunca vai ser contemporânea. Exato. Ela sempre vai ser símbolo do atraso. Exatamente. A burrice e a ignorância, ela é sempre reacionária. Porque o conhecimento, de certa forma, ilumina também e edifica e faz a gente evoluir individualmente enquanto sociedade. Eu gostei dessa questão aí de que a ignorância e a burrice não podem ser contemporâneas, né? Já dizia o autor que falava que toda ignorância é atrevida, né? Mas a inteligência também tem que ser atrevida. Sim. E tá na hora da gente voltar a falar. Falar sobre isso. Nada contra, né? Nada contra um país de bundas lindas. Sim. Mas nós não somos só bunda. E né? como disse a Anitta, por favor, um país de bundas lindas e cabeças lindas é melhor ainda. É melhor a Anitta ainda. é o melhor exemplo do Brasil nesse sentido. Pensa numa mulher com uma bunda bonita e uma cabeça bonita. Você vê que ela tá mostrando isso. Pra ela. A gente vai deixar no gancho isso aí. Não, eu tô brincando mas, assim, não, porque mas ela tem demonstrado o papel dela enquanto artista, sabe? É isso que as pessoas têm. E é isso que as pessoas têm que entender. Né? O formato de levar o Brasil, eu não concordo, tá? Eu acho que mas a gente não pode negar o nível de inteligência que ela tem, né? Agora, sim, é uma questão muito singularizada. Sim. Né? E a gente precisa pluralizar, formar garotas que queiram ser alguma coisa para além do corpo, dessa coisificação feminina, né? Porque nós homens estamos libertos disso hoje, né? O homem pode ter o corpo, ele pode mostrar o peitoral, mas ele não está sendo isso, de certa forma, para os homens nunca nem foi um problema, nem foi, né? E hoje muito menos, né? Muito menos. Mas a mulher ainda se permite coisificar, então é preciso que a gente fale, olha, pode ter liberdade corporal, mas não pode prescindir da liberdade de pensamento, que é muito mais bonito e muito mais interessante. Obrigado. Adorei o papo. Muito obrigado. Um abraço para quem nos assiste. Primeiro de muitos, tá? E viva o jornalismo. Viva o jornalismo. Eu acho que é essa criatura belíssima, inteligentíssima com a gente aqui hoje, trazendo esse papo maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado você, Tá certo? Muito obrigado a vocês todos. Visitem o Rede Mais Mini Mercado, que fica ali sempre nos postos Presidentes. Os preços são competitivos, eu compro na Rede Mais Mini Mercado e posso garantir a vocês, viu? Tem de tudo. Vai do copo de cristal ao copo normal, até toda a parte de alimentação. Grande abraço.